Fala pessoal, beleza? Bom, tô vindo aqui gravar esse vídeo para contar um pouco da minha experiência, como é que foi mudar da área de TI, de suportes, para a área de edição, no audiovisual, né? Eu espero que esse vídeo ele ajude, né? O pessoal que é mais novo aí, que tá em dúvida, né? Quer saber como é que entra nos mercados e tal. Vamos lá. Bom, se eu for contar a história toda, daria uns 40 minutos. Eu vou tentar fazer em 10 aqui, separar um pouquinho como foi a carreira no TI, a mudança e como foi agora a carreira no audiovisual, né? E deixar uma conclusão aí que de repente ajude, né? O pessoal que tá em dúvida, que tá precisando talvez de uma dica, alguma coisa assim. Bom, vamos lá. Minha carreira de TI começou há muitos anos atrás, né? Lá em 2004 eu fiz curso de manutenção de computador, fiz técnico de informática, técnico em rede, CCNA, a parada toda, né? Comecei com um estágio, né? Pelo CIE, fiz cadastro lá, apareceu a vaga, fui, fiz entrevista. Fiquei muitos anos nesse estágio, né? Eu cuidava de uma sala de informática e tal, tinha videoconferência também e aprendi bastante coisa lá. E como era um estágio, né? No período oposto eu comecei a trabalhar autônomo, né? Mesmo sem saber muita coisa. Tava fazendo curso técnico ainda, mas já eu sempre tive essa parada de independência, né? Eu nunca quis depender de uma empresa assim, de saber que o meu futuro estava na mão de alguém, né? Nunca gostei disso. E sempre gostei de trabalhar assim muito autônomo, né? E aí montei já ali a estrutura, né? Na casa dos meus pais mesmo, fui trabalhando ali, fui visitando cliente. E foi bem duro, porque na época não tinha YouTube, né, cara? Não dava pra você correr ali e pesquisar um problema. Inteligência artificial, então, nem sonhos. Era tudo fórum, né? Você tinha que ir pros fóruns, ler lá o post de alguém que postou um problema, ou postar, torcer pra alguém te ajudar. Eu corria muito pra casa dos professores, cara, na época, levava problema de cliente pra aprender e foi seguindo, né? Bom, depois, resumindo bastante, cara, eu passei por vários empregos. Trabalhei em usina, pressão pra caramba, aprendi muito sobre infraestrutura. É, Trabalhei numa terceirizada da Dell, da Itautec, onde fiz bastante treinamento. De lá comecei a atender clientes. Um desses clientes que eu atendi foi o Fórum, que foi onde eu consegui uma outra vaga depois. Comecei a trabalhar interno lá com suporte. Entrei como técnico júnior, né, que era o Tribunal de Justiça. E fiquei ali 3 anos e meio, né? No meio desse caminho eu passei para técnico em redes, né? Comecei a atender a região aqui e fui fazendo de tudo, cara. Redes, impressora. Eu estudava muito, né? Sempre gostei de estudar, tem muitos livros aqui e sempre fui essa pegada de ler, né? E aí com o tempo eu passei para um outro trabalho, né? Fui para a NET, trabalhei na Claro ali um tempo também. E depois de um tempo, também trabalhei, montei um outro negócio, né? Trabalhando com notebooks, fiz vários cursos online e tal. E fui tocando a vida, né? Até que chegou uma hora que não estava dando muito certo, não tinha montado a empresa de forma muito estruturada, estava com mais dívidas do que ganhos, né? E foi onde que surgiu uma oportunidade que eu tô hoje, que envolve o audiovisual, beleza? Então assim, resumindo muito, essa aí foi a minha trajetória no TI, né? Sei lá, isso aí foi 10% do que realmente, de tudo que aconteceu, né? Mas só para o vídeo não ficar muito longo. Já adianto assim, a área do TI, ela não é ruim, não vou falar mal, porque é uma área que me sustentou por muitos anos. É uma área muito empolgante, cara, tem muitas possibilidades, né? E, e assim, mesmo agora com essa onda, né, da inteligência artificial, das IA, eu acho que é uma área bem segura de se trabalhar, né? Trabalhar com redes, com cibersegurança, né? Que era uma coisa que eu estava estudando, né? Já tinha feito 2 anos de faculdade. E, bom, nos dois últimos empregos que eu tive, de TI ainda, eu trabalhei bastante com redes numa faculdade grande aqui da cidade. Foi onde surgiu uma oportunidade para mim ir para uma outra empresa de infraestrutura que trabalhava um pouco com cibersegurança. Foi aí que eu comecei a interessar pela área, né? Porque eu via que era uma área que putz, só ia crescer muito, tinha muita vaga, e eu via salários exorbitantes assim nos grupos, né, de 18 mil reais e tal. Falei, vou seguir essa área aí e tal. E
E aí fui seguindo, né? Fui estudando e tal. E nessa mesma época eu tava montando essa empresa minha, trabalhando autônomo, né? Só que quando eu troquei para essa empresa de infra, de cyber, cara, eu cometi dois erros, que foi pedir as contas do anterior e eu já tinha um bom dinheiro lá de acerto, né? Que era o que eu tava, a princípio, planejando ter de caixa no trabalho autônomo, né? Ter um dinheirinho ali para me sustentar por um ano e pouco, né? Nos meses difíceis. E aí, como eu pedi as contas, eu perdi essa segurança, né? E fui trabalhar nessa outra empresa. O que foi, assim, um, uma parte ruim, né? Porque quando eu cheguei lá, eu odiei a empresa, cara. A entrevista foi bacana, o gestor foi muito gente boa, mas o clima da empresa foi muito ruim, né? A gente trabalhava num prédio fechado, eram praticamente 4x4, assim, cara. Duas mesas, assim, grandes, os analistas no meio, os chefes, assim, em volta. Então você se sentia oprimido, né? E qualquer BO que dava ali, cara, tinha chefe erguendo a voz e você vivia, putz, numa tensão do caramba ali, atendendo o cliente, com um chefe gritando com o outro. E ainda tinha o setor comercial que era junto ainda, cara, uma salada. Me senti muito mal ali, ambiente muito ruim, assim, de você se desenvolver, de você conseguir pensar. Embora tinha uma infra muito grande, muito boa, cara, da gente de crescimento, né? Vamos dizer assim. Mas para cada um é diferente, né, cara? A reação ao ambiente, ao trabalho, né? Tem pessoas ali que estavam totalmente adaptadas àquilo porque já vinham de uma outra realidade parecida com aquela, né? E para mim, que sempre tive essa cabeça mais de liberdade, de horário e tal, e no trabalho anterior eu tinha muita liberdade, assim, de ambiente, né? De poder sair, resolvia problemas lá num prédio, voltava pro outro, ficava embaixo das árvores e na sombra. Tinha um clima muito bom mesmo, né? E eu estranhei, tipo, pra caramba quando eu fui pra esse outro trampo. Aí eu pedi as contas, depois de 2 meses, totalmente maluco, né? Porque tinha perdido o acerto. Tava começando no autônomo e pedir as contas foi um grande erro. Mas eu vi que ali, cara, eu ia ficar doente rapidinho, porque eu vivia estressado, vivia preocupado, então não ia dar certo. Enfim, pedi as contas, fiquei só no autônomo. O autônomo foi bom no começo, ganhei muito dinheiro, né? Já tinha dobrado o que eu ganhava de salário, mas aí eu não tinha nenhum caixa para aguentar os meses ruins. E no dia a dia eu tinha que comprar peças, coisas, acabei me endividando e juntei um monte de conta, né? Aí, cara, foi decadência, foi fim de carreira. Com conta você vai perdendo o ânimo de trabalhar, né, de investir, e eu já não consegui estudar mais nada. Eu tava bem frustrado com o TI nessa fase. Foi aí que surgiu o trabalho que eu tô hoje, né? Surgiu um processo seletivo lá que eu recebi através de um grupo do WhatsApp. Eu falei, eu tenho um pouco de conhecimento disso aí, sim, vou tentar. Tentei, passei, né? Fiquei uns 2 meses ali entre entrevista, processos e tal, e entrei. Graças a Deus, porque foi um grande salvamento na vida, assim, pra mim, né? Porque como eu tenho família e tudo mais, né? A gente ficar sem trabalho, ficar com dívida, só quem passa que sabe como é duro isso, né? Como é complicado. E quando eu era novo, cara, eu nunca tive medo, cara. Eu mudava de emprego assim, como muda de roupa. E arriscava tudo, cara. Trabalhar autônomo, investir. Mas quando você tá com família, o jogo todo muda, né? A mentalidade muda, tudo muda. E aí finalizou aí a minha parte de TI, né? Agora no audiovisual, né? Como é que eu fiz essa transição? Primeiro, pela oportunidade, né? Eu tava quebrado com TI e eu ia ganhar muito mais nesse emprego com audiovisual e eu precisava muito, né? Então, é lógico que eu aceitei, né? Tem até um médico famoso, né, o Larry Ribeiro, que ele fala que o que determina o caminho da vaca é o terreno e não o que ela escolhe exatamente, né? E acho que comigo foi parecido, né? Porque ele fala que se a vaca tá indo por aqui, mas tem um buraco, ela vai para lá. Ela não fica ela não tem exatamente escolha, né?
E aí ali tem uma comida melhor, aí ela vai para lá. Ali tem cerca, então ela vai para cá, né? Então, vamos dizer assim, o terreno que faz uma analogia com as oportunidades que determina mais ou menos para onde a nossa vida vai caminhando, né? Mas o importante é estar em movimento, porque você tá parado, nada acontece, né, cara? Bom, enfim, entrei nessa empresa, comecei a trabalhar ali com audiovisual, com os eventos, com foto, né, com várias coisas. E aí deu muito bom pra mim, né? Porque eu comecei a ganhar mais do que eu ganhava trabalhando autônomo, trabalhava menos, né? Bem menos, porque no autônomo você trabalha de domingo a domingo, né, cara? Você não tem folga, você não desliga. Porque você tá sempre pensando que o mês vai virar e as contas vão estar ali tudo de novo, você tem que ganhar dia a dia, tem que correr atrás de cliente dia a dia. É um bagulho que eu não sei se eu quero mais não, cara, na minha vida. E eu sei que pra muita gente dá muito certo, mas eu também conheço muito camarada aí que é autônomo e quebrado, velho. Conheço muito, cara, muito. Enfim, sobre o audiovisual, eu também comecei lá atrás, tá? Ter contato com essa área, né? Quase na mesma época que eu comecei TI, eu entrei num canal de TV, uma oportunidade que teve. Fui ser operador de áudio, né? Mexia só com mesas de som. E a gente tinha um estúdio lá onde fazia gravação de programas ao vivo, então aprendi a lidar com microfone, com frequência, com equalização. Foi muito da hora. Assim, é muito um paralelo entre o audiovisual e o TI, é que assim, o audiovisual ele é mais confortável e o TI ele é mais assim desafiador. Não que no audiovisual não haja coisas avançadas, há sim, né? E isso é um grande paralelo assim, entre os dois, né? E eu curti muito, cara. Eu vi a galera editando vídeo lá. Falei, puta, que legal esse negócio de poder construir o que você quiser ali, né? Que tá na sua cabeça, você vai lá e junta as técnicas, né? Que você aprende e você monta qualquer coisa, né? Ali, um vídeo, N coisas, né? E eu fiquei um tempo aí, foi meu primeiro contato. Aí ao longo dos anos, quando eu estava no último trampo de TI na net, eu já estava investindo em grana, comprando equipamentos de audiovisual, porque eu queria trabalhar por conta. Eu comprei câmera e tal, fui montando. E aí já tinha um setup legal, já tinha gastado ali uns 15 mil já de equipamento, né? Entre câmera, lente, microfones sem fio e tal. E aí eu entrei no outro canal de TV, né? Eu pedi as contas da net, entrei no canal de TV para ganhar menos, mas para estar dentro da área, porque eu sabia que sozinho era muito difícil de conseguir, né? Porque você tem que estar no meio, você tem que estar assim em contato, né? O tal do network, porque é aí que tudo acontece, né? E de fato foi o que aconteceu. Eu entrei nesse canal de TV, fiquei ali alguns meses, aceitei a vaga de editor sem experiência mesmo, como eu falei, sem medo, meti as caras. Trabalhava de dia, estudava a noite inteira, treinava. E nessa TV eu acabei abraçando um monte de coisa, não só a edição, como o áudio, como a transmissão ao vivo. Ligava para um cara de Rio Preto lá que me ajudava, que ele cuidava acho que da Record, não sei, uma empresa grande de lá, não lembro agora. E o cara manjava muito, cara, então, rapaz, é correr atrás, mano. Catava o telefone, falei, o cara, tô com um problema aqui, o áudio tá atrasado, o áudio tá ficando robotizado, me dá uma força aí e tal. E ligava pros caras também da transmissão, né? Que essa TV ela transmitia pela net, né? Então, aí tinha que ir lá na net conversar com o pessoal do hack lá, do Red End, os caras ver, o que tá acontecendo, o áudio tá isso, o áudio tá aquilo, o vídeo tá com má qualidade. Cara, fui aprendendo muita coisa mesmo. E tudo assim, indo atrás, cara, indo atrás. Não tinha um curso, não tinha alguém ali que pegava na mão. E foi bacana que eu cresci muito, né, nessa área, né, nos conceitos do audiovisual em geral, né. Tinha programas ao vivo lá também, né, então a gente aprendeu mais ainda sobre câmera, um pouco sobre direção, né. Foi bacana nesse sentido. Só que assim, em paralelo ao TI, eu também ganhava muito mal nessa época, né, com a TV, com o início aí. E foi aí que eu fiquei muitos anos assim, muitos anos não, né? Sei lá, muitos meses em conflito, né? Se eu voltaria a tentar ser autônomo, né? Por tudo que eu já tinha sofrido no TI, ou se eu ficava só ali. Mas eu vi que se eu ficasse só ali no CLT,
Eu não ia ganhar muito, cara. Eu ganhava na época uns R$ 1.500, cara, que putz, não dava pra nada, né? E aí aconteceu que apareceu um cliente lá querendo fazer um programa, né? Programa no bom sentido, tá? E ele queria gravar com médicos e tal, precisava de um cara, né? Uma empresa que tivesse uma estrutura para ir com ele, montar toda a gravação lá dentro do consultório médico e editar isso aí e entregar, né? Pronto. E, claro, velho, eu fui lá, conversei, aceitei de cara. Falei, bora, vamos lá. Eu tenho já um equipamento. Eu tinha nada, eu tinha só um pouco. Aí o restante eu aluguei com um amigo meu. Falei pra ele, ô, preciso de outra câmera, me dá uma força aí, cara, faz um precinho bom. E como eu já tinha feito muito favor pra esse amigo, ele praticamente me cedeu a câmera com lente e fui pra guerra, cara. Gravava nos consultórios. E, cara, foi incrível essa fase, porque assim, só com esse cliente eu ganhava já o mesmo salário da TV. E esse cliente, assim, eu trabalhava 2 dias na semana. A gente corria o trecho, gravava com todos os médicos, nutricionista e tal. E no outro dia eu editava. Ficava uns 2 dias editando ali, um dia ou dois. Então, assim, trabalhava 2 dias na semana para ganhar o mesmo que eu ganhava trabalhando 30 dias na TV, né? Claro que, assim, as 4 semanas do mês, né? Então, 2, 4, 6, 8. Trabalhava 8 dias no mês. Mas aí já começou a abrir minha cabeça, né, cara? E com o tempo apareceu um outro cliente lá querendo fazer também um programa diário, queria que fosse lá, gravasse todo dia. E aí fui em algumas reuniões com ele e tal, expliquei como é que poderia ser. E a gente tava fechando um orçamento ali de uns R$ 4.000, né? Como era todo dia. Então assim, em pouquíssimos meses, cara, eu já tava ganhando 3, 4 vezes o salário da TV, né? Se bem que esse cara aí, ele meio que me enganou, porque ele me usou pra montar o programa e aí ele fechou com o cara da TV lá, né? Então eu senti que os dois me passou pra trás, na verdade. Tombos da vida, né? Mas enfim, com tombo ou não, eu não deixei muito desanimar. Eu vi que essa área tinha muito potencial, cara, muito potencial mesmo. Eu falo assim, pra alguém que sempre ganhou mal no TI, com bucha pra caramba nas costas, eu tava ganhando muito bem trabalhando em algo mais confortável, mais interessante nesse sentido de não ser tão penoso, né? Não que a área de TI é ruim, eu gosto de TI até hoje. Se eu precisar trabalhar de novo, eu volto a trabalhar, não tem isso, né? E, e assim, aí eu saí dessa TV, fiquei autônomo, né? E cara, tudo tava dando muito bem, até que houve um problema mundial aí chamado pandemia, cara. Todos os contratos que a gente tinha foram cancelados um a um. E a gente ficou assim, a ver navios. E novamente eu fiquei sem salário e sem cliente. Foi uma fase bem difícil, cara. Eu vi amigos meus perdendo negócios que tinham montado também. Foi muito triste essa realidade que a gente viveu. Galera, eu tomo muita água porque eu fico com a boca muito seca. E assim, já para concluir o vídeo, essa fase aí eu praticamente quebrei também, né? Com trabalho autônomo. Fiz uma cagada de fazer empréstimo para tentar manter a empresa viva na pandemia. Só piorou as coisas. E aí eu fui até que eu arrumei outro emprego lá e voltei a ser empregado, né? Eu acho que nessa fase da pandemia também, eu lembro que eu fiz 2 trabalhos assim que me sobreviveu um pouco. Um foi montar podcast, né? Eu tinha um cara que trabalhava comigo e ele era muito bom de vender e tal. E ele fechou com uma galera que queria montar um podcast. E como eu tinha toda a estrutura, a gente só alugou um estúdio lá com um rapaz e a gente montava tudo. Eu tinha já a mesinha de corte e tal. Novamente alugava uma câmera, montava tudo o resto que eu já tinha. E a gente fechou ali, eu não lembro se foi uns R$ 2.000 para produzir. E a gente cobrava mensal e ia produzindo. Isso aí foi uma sobrevivência ali na pandemia. E eu também fazia live para as igrejas, né? Eu tinha fechado com uma igreja que eu ia transmitir o culto deles. Então eu montava tudo ali, conectava internet e tal e transmitia, que me ajudou bastante. E assim, cara, a gente vai sobrevivendo, né? Vai se virando conforme a dificuldade do momento.
Depois dessa fase, eu consegui um trabalho numa faculdade grande aqui da cidade para trabalhar com estúdio também. E, e aí eu aprendi muito mais sobre edição. Aprendi assim, eu também era sozinho, então não aprendi com os outros, aprendi com o YouTube, com curso e tal. Ia fazendo curso e, né, trocar a roda com o carro andando, né? Como padrão brasileiro aí. Dá um jeito, né? Se virar. E ali aprendi pra caramba sobre estúdio, sobre luz, edição, né? Gravava muito podcast lá também, editava áudio, editava vídeo, mesa de som, como eu já tinha aprendido lá na época das TVs, né? E foi seguindo assim. Aí, até que lá eu passei pro TI e aí vai a história que eu já contei. Enfim, né? Essa foi praticamente aí a minha vivência com o audiovisual. Agora vamos fazer as conclusões, né? Eu não quero que esse vídeo fique grande, já ficou, né? Bom, na real, eu acho que não existe área melhor ou pior. Vai muito das oportunidades que você tem e vai muito do que você gosta de fazer também. Embora às vezes a gente ache que gosta de uma coisa e às vezes tem coisas melhores, né? Não estou dizendo que um é melhor que o outro. É porque assim, ó, eu acho que no quesito de ganhos, o audiovisual é melhor que o TI. Por quê? Porque o TI geralmente você vai ser empregado e vai levar ali muitos anos para passar a ganhar bem, vamos dizer assim, né? Você vai começar como júnior, vai passar para pleno, para sênior, né? Talvez depois para engenheiro, para arquiteto de soluções. Eu sei que na carreira de cyber e de desenvolvimento tem aí salários de 12, 18, 30 mil reais, né? Mas, cara, é muita exceção. Vou ser honesto, é muito assim de exceção isso aí, não é a regra, tá? A maioria da galera não ganha tão bem, né? Eu, aqui não na realidade interior, eu sei que a galera ganha na média aí de 3,5 a 6,5 aqui no interior, né? Claro que em São Paulo, nossa, cara, eu fico muito com a boca seca falando assim. Sei que lá em São Paulo a gente vê que tem vagas melhores aí, né? Eu sei que hoje a área de cyber tá sendo uma das que mais pagam bem, né? Mas não paga bem para júnior, né? O júnior ganha igual qualquer outra área de rede, de suporte aí, né? 2,5, 3,5. O cara que ganha bem cyber hoje, quando você olha lá nos requisitos, é cara que tem 10 anos de experiência aí, tá ligado? Então é muito tempo, né? É uma grande jornada. Não é ruim, é uma carreira sólida que tende só a aumentar, né? Então eu tentei seguir essa carreira aí, mas aí, né, o terreno me levou para outra situação. E agora assim, o que eu vejo de muita vantagem no audiovisual? Os ganhos, né? Igual eu narrei para vocês, quando você trabalha autônomo, eu acho que você tem possibilidades assim, o céu é o limite, tá ligado? Eu já cheguei a fechar orçamentos de 60 mil reais quando eu trabalhava autônomo. Fechar assim, fui lá na reunião e propus, né? Na época não deu certo, porque ele fechou com outro cara lá, mas eu falo pra ter uma noção de até onde dá pra chegar, né, com o audiovisual. E assim, eu acho que é uma área de muitas possibilidades, né? Até recentemente estourou no YouTube aí um editor de vídeo, né, que ele tava falando que ganha de 30 a 40 mil editando em casa. Aí eu fui ver o vídeo do cara e ele trabalha pra youtubers gringo, cara. E lá na gringa os caras pagam 2 mil dólares, 3 mil dólares, porque seria como pra gente que paga 2 mil, 3 mil reais, é muito comum, né? É claro que aí tem um grande detalhe, que é uma tecla que eu tô batendo muito em cima, que é o inglês. Hoje, se você souber falar inglês, né, se você se propor a aprender, seja com TI, seja com audiovisual, e fechar alguma coisa lá pra fora, cara, você tá feito, você tá muito bem na vida, né? Esse cara aí, ele fechou com um youtuber lá na gringa, ganhando um salário de 6 mil dólares por mês, né? 6 vezes 5, 30, né? Então, ele ganha mais ou menos aí 30 mil reais por mês, trabalhando só com vídeo. Não tem faculdade, não tem horário, não tem estresse de deslocamento, né, pra empresa, não tem nada. Então assim, eu falo só pra vocês terem uma ideia. É claro que esse cara também é exceção, né, a maioria do pessoal do audiovisual não ganha isso, né.
Eu sei que a publicidade aqui paga muito bem, né? Você vê, eu conheço uma escola onde eu faço o curso, que eles fecham comerciais lá com Nubank, esses lugares aí que chega a R$ 200 mil um comercial, e aí eles fazem com uma equipe lá de 5 6 pessoas, né? Então cada um leva ali 15 20 mil reais por trabalho, né, cara? Né? E tem muitas outras áreas aí que pagam muito bem dentro da área de visual, né? O pessoal que trabalha com Nuke, com VFX, né? Você vê que o pessoal fecha comercial aí com Itaú, tal, essas coisas, cobra R$ 15 mil num videozinho, né? Então é uma área muito boa de ganhos, de se explorar, né? Claro que você tem que ser bom pra caramba, né? Você não pode ser mediano, porque os caras medianos não ganham bem. Editor mediano é a pior profissão que tem. Os caras ganham pouco e trabalham muito, muito mesmo. Então, basicamente é isso, galera. Se eu for deixar um recado, assim, uma dica, aprenda inglês, porque isso aí, cara, o inglês ele te deixa blindado às crises do Brasil, né, cara? Você pode trabalhar para fora e dependendo no audiovisual e algumas áreas do TI você consegue trabalhar remoto. Então você pode trabalhar de qualquer lugar que você tiver no mundo para qualquer lugar do mundo, né? Você pode estar, sei lá, num hotel lá em Miami trabalhando para um cara lá da Austrália, né? E isso é muito possível quando você se qualifica, né, nesse sentido, que é uma das áreas que eu estou trabalhando nessa fase da minha vida, né, de aprender o inglês, né, do Speak English e tentar mirar no mercado lá fora, né. E é isso, galera. Eu não vou estender mais, que acho que esse vídeo já ficou enorme. Eu vou tentar fazer uns cortes aqui. Vou fazer um vídeo sem muita edição, porque senão eu não faço, porque nunca dá tempo de eu gravar. E deixa aí nos comentários o que vocês gostariam de ver aqui no canal, se dicas de profissão, de carreira, alguma dúvida que vocês têm aí sobre tudo que eu falei, o que eu puder ajudar, galera, eu estou à disposição, beleza? Tentei ser o mais resumido possível aqui, então pulei muita coisa, mas eu acho que deu para dar um norte aí para quem está entre essas duas profissões aí e ajudar em alguma coisa, beleza? Se puder deixar um like aí, se inscrever no canal para dar uma força pra gente continuar esse projeto aí, que não é fácil parar o dia pra vir gravar aqui, beleza? Mas é uma coisa que se eu ajudar alguém, eu já fico feliz, né? Já é uma coisa que valeu pra mim, né? Não tô fazendo isso aqui pra ganhar view, porque eu nem sei se vai dar view esse vídeo. Dinheiro então, cara, nem se fala, né? Porque o YouTube hoje é muito criterioso para você monetizar um canal, né? Exige muitos anos de trabalho aí. Mas se ajudar alguém já tá bom. Beleza, galera? Valeu aí pelo tempo de vocês e fico à disposição aí. Falou, até mais.